Olá, tudo bom? Sou o Netinho. Eu quero falar para vocês hoje sobre um assunto polêmico, que eu chamo ele de 2310. 2310 é um bordão, você vai saber o que é 2310. O assunto que eu vou falar hoje é um assunto que muitos querem saber se é pecado ou não. É pecado masturbar? Está na Bíblia escrito que é pecado masturbar? Se é pecado, quais são as consequências? Qual o preço? Vou explicar para vocês. Hoje em dia, é muito difícil você ver um pastor pregar que é pecado masturbar. Ele não vai falar porque vai escandalizar a igreja. Perfeito? Ao mesmo tempo que ele não fala, a igreja fica fria em alguns ministérios. Porque o camarada está no ministério, aí está cometendo a masturbação, o ministério dele começa a ficar fraco e não sabe porquê. Alguns é atacado, não sabe porquê. Perfeito? Mas eu vou mostrar para vocês dois pontos na Bíblia que fala que masturbar é pecado. Geralmente os pastores usam Gênesis 38, né? Que não fala de masturbação, mas fala uma coisa parecida. Mas os outros dois pontos que eu quero mostrar falam. Por exemplo, em Gênesis 38, que os pastores usam, Gênesis 38, 8, 9 e 10, fala de Judá. Judá teve 3 filhos, Onã e Selá. Judá era um dos filhos de Jacó. E na sua geração futura, teve o rei Davi e depois Yeshua. Ok? Mas vamos falar especialmente de Judá. O filho de Judá, casou com Tamar. Só que ele era muito perverso, muito ruim. Por isso Deus o matou. E o que acontece? Judá pediu para que Onã, irmão de Eli, ficasse com sua esposa Tamar e tivesse relação com ela, para que tivesse um filho e o filho continua a descendência de Judá. O Onã, ele obedeceu ao pai dele. Só que toda vez que ele ia coabitar com a Tamar, na hora de ejacular ele tirava para fora. Todas as vezes que ele ia ter relação sexual, ele tirava para fora na hora da ejaculação. Isso deixou Deus desgostoso. Deus foi e matou também o filho de Judá. Ok? Então, ele não pecou, tá? Aliás, ele pecou. Ele não masturbou, tá? Alguns pastores usam isso daí, que é pecado, mas esse não é o apontamento da Bíblia, não. O apontamento está lá em Levítico, na lei. Apesar que Moisés escreveu também a Torá, que é o Gênesis faz parte da Torá, mas não foi lá que ele escreveu. Deus, para acabar com esse problema, ele pediu que Moisés escrevesse. Vamos ver na linguagem de hoje e na linguagem do João Ferreira, tá bom? Levítico 22:4, me acompanhe. Está dizendo assim, nenhum descendente de Arão que tiver uma doença contagiosa de pele ou tiver um corrimento no membro, poderá comer das ofertas sagradas, até que fique puro. Esse é o A. O B. E um sacerdote ficará impuro se tocar alguma coisa que ficou impura, ou que seja, um morto. Veja no frisado. O C. Ele ficará impuro se tiver perda do esperma. Veja na linguagem do João Almeida. Olha, é difícil a interpretação. Ninguém descendente de Arão for leproso, tiver fluxo, comerá das coisas santas, até que seja limpo. Como também o que tocar alguma coisa imunda de cadáver, também fica impuro. Olha lá. Ou aquele que sair semi da cópula. Essa é a linguagem de João Ferreira. A linguagem de hoje já é mais branda. Ele ficará impuro se tiver perda do esperma. Então, já deu para você notar a diferença da Bíblia escrita por João Almeida. Quem não sabe, João Almeida foi um padre de Portugal que escreveu a Bíblia do inglês para o português. Ele escreveu o Novo Testamento e o Velho, parece, não me engano, até Ezequiel. Naquela época, 1500, Martinho Lutero fez a reforma protestante. Estava contra algumas coisas da Igreja Católica, ele achava que era errado. E ele teve acesso ao Novo Testamento, aí ele viu que realmente estava algumas coisas erradas. Perfeito? O que ele fez? Ele escreveu a Bíblia em alemão. Ele traduziu
traduziu do grego e do latim. O Hus era o seu discípulo, teve acesso a esse livro. Foi lá escrever em inglês para a Holanda. O padre João Almeida Ferreira pegou a tradução do inglês, foi para Java e escreveu a Bíblia. Só que ele era português em Portugal. 1525, o Brasil nem existia ainda, ok? E pode ver, ó, em Portugal uma camisola é camisa, aliás, aqui no Brasil camisola é uma camisa íntima de mulher. Em Portugal é uma camisa de homem. Se você vai pagar uma conta no banco, você vai pegar uma fila. Lá em Portugal você não fala fila, você vai pegar uma bicha. Você viu como que é uma diferença? Há uma diferença, né? Mas não vamos pegar isso. Então vê, a linguagem de hoje. Ele ficará impuro se tiver perda do esperma. Se tiver perda do esperma, como é que o cara perde o esperma? Amigo, o cara perder o esperma, ele tem que pegar na criança. Ele tem que pegar, ele tem que fazer coisas erradas. E a mulher, eu não sei, acho que é pegar na boneca. Não sei como é que vocês façam, ok? Fica com o que serve. Então veja bem, pegou na criança, você ejaculou, você ficou impuro. Vamos supor que o seu filho se acidenta, Deus o livre, se acidenta, ele está em coma, precisando de uma oração, só que você pegou na criança, sua oração não vai chegar lá, filho. É capaz do seu filho ir embora, morrer, porque a sua oração ia chegar e não chegou, você está impuro. Quem está impuro não pode pegar nas coisas do Senhor. Não pode nem tomar ceia. Você tem que se arrepender, pagar o preço desse pecado, tá? Que eu vou explicar mais lá na frente. Vamos ao outro apontamento que tem na Bíblia sobre masturbação. Presta atenção. Olha lá, Deuteronômio 23:9. Quando tiver acampados durante uma guerra, procure evitar qualquer coisa que torne impuro. No 23:10, se durante a noite alguém ficar impuro por causa da perda de esperma, sairá do acampamento pela manhã. E à tarde tomará banho e ao pôr do sol ele poderá voltar. Então, está vendo o cuidado que Deus tem? Está sitiando uma cidade. A qualquer momento pode ter uma guerra. Se você ficou impuro, se você for para a guerra, você vai morrer porque você abriu uma brecha. Como é que se abre uma brecha? Como que o inimigo entra na sua vida? Quando você abre uma brecha. Por exemplo, masturbar. Você sabia que sai sangue e o inimigo, as trevas, precisa de sangue. Entendeu? Ó, aqui é o contrato. Tá aqui, ó. Ó, se você masturbar, vai ter problema no seu namoro, vai ter problema no casamento, vai ter problema no noivado. Você pode se acidentar. Você está trabalhando, pode ser mandado embora. Se você fechar uma grande venda, você vai perder essa venda. Por quê? Porque você está no contrato. Só que o contrato precisa de uma assinatura, que nem essa. Só que a assinatura do espiritual é sangue. E quando você ejacula, sai sangue do esperma, meu filho. E quando sai sangue, você assina um contrato. E ele pode tocar em você. Perfeito? Imagina você comete um delito desse hoje e precisa da sua oração hoje. Como você vai fazer? Você abriu brecha. E você prejudica todo o seu grupo se você está no ministério. Se o seu líder, por exemplo, fala assim, não, eu vou cobrir você. Aí você dá uma brecha, o demônio quando vem você vai nele, você vai zoar ele e a família dele também. E se ele, o seu líder também pecar, o demônio vai atacar. Eu, no meu ver, para mim, a minha cobertura é o mesmo. Agora eu não, eu tenho que honrar o meu líder, honrar o meu pastor. Isso aí é imprescindível, eu tenho que fazer. Mas a cobertura tem que ser para mim. Por quê? Porque se eu errar, eu vou segurar sozinho, eu vou passar o peixe para ele. Você entendeu? Então, quando as coisas estão ruins para você, está com problema no casamento, no noivado, no namoro, não vai culpar o diabo, tá? Se você cometeu um delito desses. Você errou, você vai pagar o preço sozinho. Entendeu? Aí o que você tem que fazer? Você vai confessar para o teu líder, confessar para o irmão. Tá certo? Você vai na igreja, você ajoelha, pede perdão para o Senhor. O Senhor te perdoa porque é misericordioso, mas não acabou ainda. Você vai ter que pagar o preço, amigo. É igual você passar no farol vermelho. A consequência, 7 pontos na carteira e pagar a multa ainda, entendeu? Então, você vai pagar o preço. Qual vai ser a consequência? Não sei. O Senhor é que sabe. Pode demorar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai ter que pagar esse preço, não tem jeito. Quando você dá o cheque sem fundo, ele não fica lá.
na mão do dono, para quem você passou, você só vai resgatar quando você pagar, não é verdade? E só que você não vai poder comprar nada, se o seu nome está sujo. Mesma coisa, como você pode orar pelo seu irmão, pelo seu filho, para a sua família, para a tua igreja, se você está impuro? Não vai chegar, você vai tomar tapa. Você vai tomar tapa. Eu lembro uma vez que o líder do teatro, nós fizemos um teatro, apresentamos, e o filho dele ficou mal, foi para o hospital, o médico falou que não tinha nada, aí foi para o hospital de novo, não tinha nada, ele ficou preocupado, foi orar. Aí Deus abriu para ele na cozinha da casa dele, mostrou que no grupo dele tinha mentiroso, fofoqueiro, e tinha cara que masturbava. E olha só, ele cobriu todo aquele ministério e ele tomou uma pancada, a pancada foi no filho dele. Por quê? Porque o nosso cego ficava pegando na criança e não se preocupou com o líder dele, entendeu? Uma vez aconteceu comigo. Eu peguei na criança, tinha feito uma grande venda, com 3 dias a venda caiu. Deus falou, ó, porque você fez isso. Então, meu, esse é o preço, meu. Então, masturbar é pecado, está na Bíblia, Deus perdoa, mas você vai pagar o preço. E aí, você ainda vai querer pagar preço? Dá uma dica, tá bom? 2 apontamentos na Bíblia, ó. Levítico 22:4 e Deuteronômio 23:10. Entendeu? Então, toda vez que você cometer um erro desse, e aí, como você está? 23:10. Eu já sei o que você fez. Ok? Até a próxima, amigo.